Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao verso 13, diz assim o texto: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar. Deus amado e bendito, exaltado seja o teu nome. Teu povo mais uma vez se encontra diante da tua palavra que foi lida, que será pregada, e nós rogamos ao Senhor que abençoe para que a pregação seja fiel, para que o teu Espírito nos ilumine, para que compreendamos a Escritura Sagrada, e rogamos também que o Senhor nos ajude a viver em conformidade com aquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra. Que nesse momento, ó Deus, nada venha nos distrair, que a nossa atenção esteja voltada apenas para a tua palavra, que o Senhor nos edifique, nos exorte, nos conforte, que o Senhor faça aquilo que apraz ao Senhor nesta noite, para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você viu que durante a liturgia, nós lemos aqui o texto da primeira carta de Pedro, e quando Pedro escreveu a sua primeira epístola, ele fez uma aplicação direta do texto de Levítico, dizendo o seguinte àqueles irmãos: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro chama os irmãos a se conscientizarem do fato de que agora, salvos por Jesus Cristo, eles não poderiam mais ter o mesmo modo de vida de outrora. Eles deveriam agora andar em santidade, caminhar em santidade, porque o Deus que chamou o povo para se reunir na presença dele e para viver na sua igreja é um Deus totalmente santo. E essa é uma mensagem urgente da Escritura. A igreja é chamada à santidade. Você viu aqui na semana passada, nos versículos anteriores, que Paulo está instruindo os coríntios no capítulo 5 acerca de como a igreja deveria lidar com o pecado. Paulo mostrou que é preciso que se entenda a gravidade do pecado. Havia um jovem que se deitava com a esposa do seu pai, e a igreja fazia vistas grossas. A igreja se ensoberbecia ao invés de lamentar. Faltava entendimento, e Paulo então chama a atenção dos irmãos para compreender que pecado é algo com que a igreja não deve brincar, é algo grave. E a partir deste entendimento, a igreja precisa aplicar disciplina bíblica. Paulo afirma que já havia sentenciado e que os líderes da igreja deveriam fazer o mesmo. Eles deveriam mandar o jovem embora da igreja, excomungar aquele moço, entregar a Satanás, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. E a igreja deveria fazer isso por entender corretamente que pecado
não é algo que fica apenas com um indivíduo, mas é algo que tem o potencial de contaminar toda a igreja. Da mesma forma que um pouco de fermento leveda toda a massa, a presença de pecado na igreja, tolerado, irá, por fim, influenciar toda a comunidade. É isso que você tem do verso 1 até o verso de número 8. E nos versos que eu li hoje, Paulo continua a sua instrução acerca desse assunto. No verso 9, ele menciona uma carta que ele havia escrito aos coríntios. Nós não temos essa carta de Paulo, ela não faz parte do cânon, mas fica claro que houve uma correspondência de Paulo com estes irmãos, onde ele falou um pouco acerca da pureza que a igreja precisa andar. Dê uma olhada no verso 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. A ordem aqui é muito clara e implica o fato de que os crentes precisam viver em santidade. Paulo vai demonstrar nos versículos seguintes como é que isso deve ocorrer. Este texto então ensina, meus irmãos, que você deve se manter puro. É essa a ordem do texto. Você deve se manter puro. Mas Paulo vai dizer, você deve se manter puro a despeito de viver no mundo. A palavra que Paulo usa aí no verso 9, dê uma olhada de novo. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis. Essa palavra associar, ela significa literalmente misturar-se com, ou relacionar-se com, ser íntimo de. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui quando ele fala de associação. O crente não pode se relacionar com aqueles que são impuros. Mas você precisa entender bem o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está propondo uma separação, à semelhança do que fizeram já vários grupos na história da igreja cristã, tentando buscar santidade. Alguns grupos, no decorrer da história, tentaram viver à parte desse mundo, sem se misturar com esse mundo, criando as suas próprias comunidades. Você tem um exemplo de um grupo assim, que perdura até os nossos dias, que é a comunidade Amish. A comunidade Amish surge por volta de 1693, é bastante antiga. Eles descendem dos anabatistas e a ideia é buscar viver separado do mundo, evitando tecnologias modernas. Isso quer dizer eletricidade, carro, internet, tudo o que tem a ver com tecnologia, eles tentam se desvencilhar. Eles então vão residir em comunidades rurais autossustentáveis, eles plantam a sua própria comida e eles tentam assim se isolar de toda a comunidade. Contudo, quando você olha para a Escritura, você percebe que na oração sacerdotal, Jesus falou algo totalmente diferente disso. Na oração sacerdotal, lá em João 17, verso 15, Jesus rogou ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A oração do Senhor é que a igreja seja guardada enquanto está vivendo nesse mundo. E é logo depois disso que Jesus pede ao Pai, no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo então está seguindo exatamente essa orientação que você tem nos evangelhos. É nesse sentido que Paulo então está ordenando o que tem aí nos versos 9 e 10. Eu vou ler de novo. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, os roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Veja que o que Paulo está orientando tem a ver com aquilo que Jesus disse: não peço que os tires do mundo. Paulo está dizendo, não estou me referindo
aos impuros desse mundo, porque não tem como você viver longe ou fora desse mundo. Ao que tudo indica aqui, parece que na carta anterior, quando Paulo mencionou que eles não deveriam se misturar aos impuros, os coríntios entenderam que isso dizia respeito apenas àqueles que eram sexualmente imorais, porque a palavra para impuro aí implica imoralidade sexual, porque lembre que esse é o contexto. Tem um jovem que está dormindo com a esposa do seu pai. Então, na carta anterior, Paulo fala do impuro, a igreja entendeu, entendi. Com aqueles que têm uma vida imoral sexualmente, nós não podemos nos envolver. Mas Paulo, ele tem uma abrangência maior quando ele diz isso. E é por isso que agora ele vai nominar outros pecados que tornam o homem impuro diante de Deus. Ele citou, e eu vou de novo ler: avarentos, roubadores, idólatras, além dos imorais. Paulo está nominando pecado após pecado. Paulo então, como eu disse, não está propondo uma separação, mas ele entende que o crente vive em meio a pessoas que praticam estas coisas. Paulo sabe que os crentes são chamados a viver em meio a este mundo, dando bom testemunho da sua fé, como sal da terra e como luz do mundo. Então, quando ele diz que não está se referindo aos impuros deste mundo, ele está dizendo que os crentes não podem se associar com pessoas assim, no sentido de praticar as mesmas coisas e de imitá-los. E o fato de ele nominar os pecados aponta exatamente para isso. Crentes não podem ser idólatras, crentes não podem ser roubadores, crentes não podem cometer estes pecados. Eles até vivem numa sociedade onde há pessoas que cometem esses tipos de pecados, mas essas práticas não podem ser imitadas, elas têm que ser repudiadas. Os crentes não podem tolerar esse tipo de prática. Na verdade, a missão da igreja é justamente proclamar o evangelho, para que pessoas que vivem nestas práticas venham a se arrepender dos seus pecados e possam também viver uma vida de pureza diante de Deus. Muitos crentes coríntios haviam sido tirados desse tipo de prática. Paulo vai citar isso mais à frente na sua epístola. Ele vai mostrar que muitos crentes eram em outro tempo beberrões. Muitos crentes de Corinto eram efeminados antes de conhecer a Cristo, mas agora eles precisavam viver uma vida de santidade, e o desafio é viver esta vida de santidade no meio de um mundo caído que odeia o Senhor. Como eu disse, é um grande desafio para o cristão, mas não é a primeira vez que Paulo fala acerca disso. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia: vivam em santidade, cresçam em santidade. É isso que é desenvolver a salvação. Ele diz mais: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Depois de ordenar a vida de santidade, Paulo está dizendo, ela é possível, porque Deus está trabalhando nisso, porque Deus está operando o querer e o realizar. Nenhum crente teria então o direito de dizer, eu não consigo, eu não dou conta de viver dessa forma, é mais forte do que eu, porque Deus deu aos crentes o seu Espírito, Deus deu aos crentes a sua palavra. Deus está trabalhando na santificação dos crentes, para que os crentes agora se sujeitem à ordem de buscar uma vida de santidade. E então Paulo continua dizendo,
Vivam assim, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Veja se o que Paulo está falando aos filipenses não é exatamente o que ele está dizendo aos coríntios. Vocês não podem se misturar. Essa é a ideia do texto de Filipenses, quando ele diz que eles devem ser sinceros, eles devem ser sem mistura. Essa é a ideia de sincero aqui neste versículo. Mesmo vivendo em meio a uma geração pervertida e corrupta, a igreja de Cristo é chamada a ser pura, vivendo num mundo impuro, e é por meio da prática da palavra de Deus que o crente poderá se manter assim, ainda que viva em meio a pecadores. Como eu disse, irmãos, é um grande desafio viver dessa maneira. E sempre quando eu falo disso, eu lembro lá da minha adolescência e juventude. Eu morava numa casa aqui em Guarapari, que dava de fundo para o manguezal. Se você não conhece o manguezal, vá conhecer, porque é muito bonito. E algo que sempre me chamou a atenção ali no mangue, era a figura da garça. Porque a garça, quando a maré baixava bastante e destapava a coroa, então você via aquela coroa lama, preto, e a garça branquinha, caminhando por ali. Você não suja? Como é que pode não sujar? No meio da lama, como é que pode manter a roupa limpa o tempo todo? Altaneira, e ela caminha lá na lama, branquinha. E eu acho que essa é uma boa imagem de como deve ser o crente vivendo num mundo terrível. Nós cantamos há pouco que conhecemos um mundo mau e que fomos retirados desse mundo mau. E quando Deus faz isso, Ele faz para que mudemos totalmente a nossa vida. Não podemos mais continuar com as práticas antigas. Os homens continuam idólatras, roubadores, adúlteros. Crentes podem até ter cometido esse pecado no passado, mas agora eles são chamados a viver em oposição a isso, em santidade, caminhando puros e limpos, sendo cada dia mais purificados por Cristo, mesmo vivendo numa sociedade tão corrompida como a que nós vivemos. E é a palavra de Deus, aprendida e praticada, que levará você a cada dia ser mais santo. Isso aponta então, irmãos, para a grande importância de você conhecer a Escritura, de você conhecer a palavra de Deus, porque é por meio da palavra de Deus que o Senhor lava a sua igreja, purifica a sua igreja. Não é sem razão que quando Paulo, depois de descrever toda a obra de salvação em Romanos, o homem caído, o homem longe de Deus, Deus vindo em direção ao homem, justificando esse homem para que ele possa ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando ele começa a aplicar essa mensagem a partir do capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste século, transformai-vos pela renovação da mente, que Paulo vai dizer: temos a mente de Cristo. É a palavra de Deus sendo impressa no coração a cada momento, guardada no coração, para que você não peque contra o Senhor. É importante conhecer a palavra de Deus, porque se Jesus orou ao Pai
para que santificasse a igreja por meio da palavra que é a verdade, a igreja precisa conhecer essa palavra. Você tem conseguido se manter puro em meio a uma geração pervertida e corrupta? Ou ao invés de transformar-se pela renovação da mente, você está se deixando moldar por esse mundo? Porque há muitos que professam fé em Cristo Jesus, que vivem tal qual aqueles deste mundo. E é por isso que precisam ser disciplinados. Porque o que Jesus disse é que quando um crente começa a ser como um gentio, ele precisa ser disciplinado. Mateus 18 aponta para isso. Quando ele diz, considere como gentio e publicano, é porque o crente está vivendo como um gentio e publicano. Mas o crente neste mundo imita o seu Senhor, imita o seu Salvador. Cuidado para não se deixar moldar pelo estilo de vida dos ímpios. E isso pode acontecer principalmente se você não busca crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você não tem como resistir à tentação sem conhecer a Escritura. Se você não faz as suas devocionais, se você não ora, se você não busca estar presente nos momentos de instrução da igreja, para crescimento do corpo à medida da estatura de Cristo, o varão perfeito. Porque se você não estiver cada dia sendo transformado à imagem de Cristo, você irá sucumbir àquilo que esse mundo diz. Você vai começar a achar que não há problema em andar como os ímpios andam. Deus deu a você uma ordenança: seja puro, ainda que você esteja vivendo neste mundo, ainda que você não precise se retirar deste mundo. E mais ainda, depois que Ele ordena isso, Ele ora por você como um sacerdote perfeito. E como a oração de Cristo, ela sempre é atendida pelo Pai, você pode ter certeza de que você pode buscar a santidade, pautado na verdade de que o Senhor está fazendo em você, ou realizando em você, o querer e o efetuar, conforme a sua boa vontade. Você precisa então fazer aquilo que é ordenado, conhecer cada dia mais o seu Salvador. Você precisa guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor, para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Queira o Senhor que por meio do seu bom testemunho, aqueles que estão vivendo vidas terríveis em meio ao lamaçal do pecado, sejam atraídos ao Evangelho de Cristo pela operação do Espírito Santo. Que você nunca seja um motivo de vergonha para o Evangelho, e alguém que precise, em vez de simplesmente continuar a testemunhar de Cristo, precisa ser disciplinado, porque está andando como um ímpio. Você precisa ser puro, ser santo, a despeito de viver no mundo. Paulo diz mais: você precisa ser puro, você precisa se manter puro, não se associando a falsos irmãos. E agora o que Paulo vai falar é bastante duro. Dê uma olhada no verso 11. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Quando Paulo diz mas agora, ele está dizendo o seguinte: olha, se houve alguma falta de entendimento naquilo que eu disse na carta anterior, ele disse, já em carta eu vos disse para não se associarem com pessoas impuras. Se vocês entenderem alguma coisa de forma equivocada, eu estou dizendo de novo. Eu não quero que fique a menor dúvida. Então os coríntios, que em vez de lamentar o fato de haver na igreja um jovem que se deitava com a esposa do seu pai,
Em vez de lamentar, eles estavam ensoberbecidos. Eles agora estão recebendo uma mensagem muito clara do apóstolo: crentes não podem se associar com esse tipo de pessoa. Crentes não podem estar juntos a esse tipo de pessoa. Que pessoa? Pessoas que, a despeito de dizer eu amo a Cristo, eu sou salvo, vivem em pecado, vivem presas ao pecado, não se arrependem dos seus pecados. Veja que Paulo não está falando de um pecado pontual, porque crentes pecam. É impossível que o crente viva nesse mundo, pelo menos até que Cristo volte, sem pecar. Mas Paulo está falando especificamente aqui daqueles que têm uma profissão de fé cristã e que praticam os mesmos pecados que os não crentes. Então vem a ordem enfática de Paulo: com pessoas assim, nem partilhem da mesma refeição. Pense então na seriedade com que Paulo está tratando o pecado da igreja, porque os pecados que Paulo lista aqui são os mesmos pecados que os ímpios cometem. Você reparou isso? Se você não reparou, eu vou pedir que você volte os olhos de novo ao texto. Ele diz: olha, vocês têm que ser puros, vocês não podem se associar com os impuros. Aí ele diz no verso 10: refiro-me não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores e idólatras, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas vocês não devem se associar com pessoas que se dizem crentes, verso 11, e são impuros, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões. Não é interessante isso? Ao mesmo tempo em que você não vai ser retirado do mundo e vai conviver com pessoas que cometem estes pecados, Paulo está dizendo: em se tratando de alguém que professa a fé cristã e vive assim, com esse você nem come. Ou seja, você pode comer com um ímpio. Você saiu do seu serviço, tem um amigo seu de trabalho que é ímpio, que está em pecado, você até sabe que ele está em pecado. A Escritura não proíbe de você ir ali e tomar uma refeição junto com ele. Mas aquele que se diz crente e que está em pecado, com esse você não come. Como eu disse, a ordem é bastante dura. A grande diferença aqui é que os ímpios, eles já estão imersos ao pecado. Eles não foram libertados do pecado. Esse é o modo de vida deles. Esses que se dizem crentes, que fizeram uma profissão de fé e que vivem como não crentes, são piores do que estes aqui. Porque na prática, eles negam a sua fé. A situação é bem pior do que a daqueles que nunca professaram a fé. Pecado, meus irmãos, é algo terrível, mas ele é muito pior quando praticado continuamente com pessoas que pretensamente dizem amar a Cristo. E é por isso que você entende a dureza com que Jesus tratou os fariseus, os mestres da lei, que estavam envolvidos com o templo, com o ensino, que atavam fardos pesados aos ombros das pessoas, mas nem com um dedo os moviam. É por isso que Jesus os condena de forma tão categórica. Pecado é algo com que não se brinca. Note que Paulo não está falando, como eu disse, de pessoas que pecam pontualmente e se arrependem do pecado, mas de pessoas que vivem na prática do pecado. Como é que você sabe disso? Porque quando a Escritura começa a chamar o pecador pelo nome do pecado, ela está então falando de alguém que está preso ao pecado. Não é simplesmente alguém que bebeu além da conta e se arrependeu, é um beberrão, é alguém que tem um estilo de vida assim. Não é alguém que perdeu a paciência e falou mais duro com a pessoa e depois falou: puxa, não deveria ter feito isso. É um iracundo, é alguém que vive irado o tempo todo, é um glutão,
Não é alguém que agora nas festas do final do ano exagerou e teve que tomar lá seu estomazil e falou: ano que vem eu não vou fazer isso de novo, não. É alguém que tem um estilo de vida dessa maneira e está preso ao seu pecado. É por isso que a Bíblia nomina o pecador com o nome do pecado. E então você sabe que Paulo não está falando de pecados pontuais. São pessoas que vão à igreja, cantam, louvam a Deus, dizem amar Jesus, não se arrependem dos seus pecados, estão presas aos seus pecados. Então a mensagem de Paulo é grave e é urgente. Lembre-se que ele já disse aqui para entregar o imoral a Satanás, e é com este que foi entregue a Satanás, que foi excomungado da igreja, que os crentes não deveriam comer, que os crentes não deveriam partilhar da mesma refeição. Se ele foi excomungado, ele está expulso da comunidade cristã, ele não tem comunhão com os crentes. Quando você senta para comer com um não crente, não há de fato comunhão, não há como ter comunhão entre luz e trevas. Então você não espera estar ali numa harmonia cristã. Você convive com essas pessoas. Mas quando é alguém que pretensamente se diz crente e que está vivendo amarrada nesse pecado, quando você partilha com eles e tem comunhão com eles, você dá a impressão a eles que a vida deles está ok, está tudo bem, e não está. Porque se estivesse, eles estariam na igreja. Eles já teriam se arrependido dos seus pecados e voltado ao corpo de Cristo. Mas se eles se mantêm rebeldes e se mantêm nessa condição de excomungados, Paulo está dizendo: com estes nem comam. A igreja, para viver em pureza, não pode tolerar pecadores contumazes em seu meio, e cada membro da igreja é chamado a ser puro e santo, e não pode compartilhar com pessoas assim, não pode se ajuntar com pessoas assim. Como eu mencionei no sermão anterior, há crentes que atrapalham o processo de disciplina da igreja. O conselho vai lá e disciplina alguém que é contumaz, já foi chamado a atenção, já foi repreendido, não se arrependeu dos pecados, foi excomungado. Segundo a palavra de Paulo, para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que a igreja faz muitas vezes? Afaga. Coitado, os presbíteros podiam pegar mais leve, não precisava tudo isso. Isso é atrapalhar a disciplina, isso é atrapalhar o processo que o Senhor está iniciando na vida daquela pessoa, se aquela pessoa é de fato um crente. Porque se não é um crente, vai ficar fora da igreja. Mas se for um crente, irá se dobrar diante da disciplina do Senhor. Paulo está precavendo então a igreja: não se misture com aqueles que foram excluídos da igreja. E de novo, é claro que se houver arrependimento, eles serão recebidos novamente na igreja. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele manda a igreja receber um irmão que estava fora da igreja. Mas essa recepção se dá mediante arrependimento. Enquanto não ocorre arrependimento, não dá para conviver de outra forma. É preciso lembrar de algo aqui. Tem crentes que olham para os seus irmãos, entendem que eles não são crentes e querem aplicar esse texto, dizendo que eles não devem comer com esses irmãos. Já viu gente assim? Gente que está na igreja e fala: fulano é crente não. Tu quer nem comer com ele. Está aqui. A Bíblia diz para você não comer com gente que diz que é crente e que vive como um ímpio. Mas essa não é uma decisão individual, meus irmãos. Não é cada crente que decide isso. Não é isso que Paulo está instruindo aqui.
Essa é uma decisão da igreja. Quem declara alguém gentil e publicano, quem excomunga alguém, não é um indivíduo da igreja, é a liderança da igreja. Quer ver? Veja aí o verso de número 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? O ponto de Paulo aqui é muito simples e traz luz à questão que eu estabeleci aqui. Paulo não disse para não partilhar de refeição com não crentes, mas proibiu os crentes de fazerem isso, partilhar a refeição com pessoas excluídas da igreja. E talvez isso, na cabeça de alguns crentes, seja insano. Mas não tem sentido. Qual a diferença de um não crente para alguém que está excluído? O que está excluído também não é não crente. Qual é a grande diferença? Paulo está mostrando aqui que os não crentes não estão debaixo da jurisdição da igreja. E é por isso que ele está dizendo: com que direito teria eu de julgar os que estão de fora? Eu não vou aplicar essa pena a quem está fora da igreja. Eu não tenho jurisdição sobre essas pessoas. A igreja não tem jurisdição sobre as pessoas. Lembre que aqui no contexto isso está acontecendo. O jovem foi entregue a Satanás. E a mulher do pai? Não se fala nada dela. Possivelmente porque ela não seja uma crente. A igreja não trata e disciplina pessoas que não são crentes. É isso que Paulo está chamando a atenção, para que eles compreendam. E então Paulo diz: olha, vocês não estão querendo julgar quem está dentro da igreja? O moço lá que estava deitando com a esposa do pai, vão querer julgar os de fora? Que negócio é esse? Nós julgamos aqueles que estão dentro da igreja. Mas Paulo fala um pouco mais. Ainda que a igreja não tenha jurisdição e não possa julgar não crentes, eles não ficarão sem julgamento. Dê uma olhada no versículo seguinte: os de fora, porém, Deus os julgará. Paulo não está dizendo que eles estão isentos, pelo contrário, haverá um momento em que Deus julgará todos os homens. Paulo mesmo já disse aqui que importa que todos compareçam perante o tribunal de Deus. Mas os não crentes não prestarão contas à liderança da igreja. Os não crentes prestarão contas ao próprio Senhor. Quanto ao moço que se deitava com a esposa do pai, a ordem de Paulo é muito clara: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Como eu disse e insisto, palavras duras, mas o ponto aqui é: não são crentes individualmente que decidem quem é e quem não é crente, com quem você vai ou não comer. A excomunhão é um ato da liderança da igreja. A excomunhão é um ato dos presbíteros da igreja. Não se esqueça disso. Crentes que querem declarar quem é ou não crentes, ou quem é ou não é crente, estão usurpando uma prerrogativa que não é deles. Deus não deu a eles esta prerrogativa. Mas infelizmente isso é muito comum. Teve uma pessoa que entrou uma vez no meu gabinete, se sentou na minha frente e disse assim: Milton, a minha esposa não é crente. Você acha que o meu caso é aquele de Coríntios capítulo 7? Então deixa eu te contextualizar. Ele queria largar a esposa dele, decidiu que a esposa dele não era crente e queria usar o texto de Paulo que diz: mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Então há vários problemas aqui. O primeiro deles é que não era o descrente que queria se apartar, era ele, o crente. Esse é o primeiro problema. Mas eu nem entrei nesse problema. Eu fiz uma pergunta, falei:
Como é que a sua esposa não é crente, rapaz? Ela não é da igreja que você é? Ele falou, é. Ela está em comunhão com a igreja? Tá. Eu falei, como é que ela não é crente? Que negócio é esse? Ele falou, não, pastor, eu sei que ela não é crente. Por que você sabe que ela não é crente? Não, eu estou vendo as obras. Qual é o processo? Você está vendo que o seu marido não é crente? Que a sua esposa não é crente? Exorte. Não resolveu? Entregue a liderança da igreja. E depois que a liderança da igreja falar que não é crente, botar para fora da igreja, excomungou, porque está vivendo como gentio, publicano, aí é outra história. Mas você, individualmente, e vez por outra, eu conheço alguns crentes que agem assim. Fulano não é crente não. Como é que você sabe que ele não é crente? Ele está na igreja. As obras dele. Então denuncie as obras dele. Faça o correto. Entre com um processo contra o seu irmão. Porque se ele não é crente e está vivendo na igreja, e você sabe que ele não é crente, você está pecando em fechar os olhos para isso e achar que o fato de você se afastar dessa pessoa já está tudo certo. Meus irmãos, pecado é coisa séria. E como este homem, há muitos na igreja que julgam seus irmãos como não crentes. E se pecado é coisa séria e deve ser tratado, julgar pessoas como não crentes, pessoalmente, é pecado também. Nós não somos batistas. Não é na congregação que reside o ato de disciplinar alguém, é o conselho que disciplina. E mesmo numa igreja batista, estaria errado, porque não é um indivíduo, é a coletividade, é a igreja reunida congregacionalmente para julgar alguém. Leve o pecado a sério, mas lembre que julgar irmãos é também pecado. Eu enfatizo, somente o conselho da igreja pode excomungar alguém. Quanto aos crentes, quando um conselho declara que alguém é gentio e publicano, não receba em casa, não partilhe da mesma refeição, não afague aquele que o Senhor está disciplinando. Isso faz parte da disciplina bíblica, meus irmãos, para que a pessoa entenda que de fato ela está descolada do rebanho, ela está longe do rebanho, e para o bem da sua alma, ela precisa se arrepender, não só para voltar a partilhar uma refeição com irmãos, mas para partilhar, para participar da melhor das refeições. Quando a igreja se junta em torno da mesa do Senhor, para cear com o próprio Cristo. Paulo mostra no texto que você deve se manter puro, a despeito de viver num mundo caído. E isso é possível, Jesus orou por você. Essa é a garantia de que você pode e deve viver dessa forma. Busque conhecer cada dia mais a Cristo por meio da palavra, a fim de ser santo como o Senhor é santo. Você deve ser puro e se manter puro, não se associando a falsos irmãos. Como declarou Jesus, quando 2 ou 3 reunidos declararem a excomunhão de alguém, é Cristo quem está ali declarando tal excomunhão. É o Senhor da igreja que está em meio ao conselho, corroborando a disciplina. Então busque conhecer o seu Senhor por meio da palavra, porque é por meio dela que você será santificado. Seja uma fiel testemunha ao viver entre os não crentes, convocando-os ao arrependimento, conclamando-os a se arrepender dos seus pecados e se renderem a Cristo Jesus. Seja firme,
com aqueles que foram excluídos da igreja. Não brinque com aquilo que o Senhor está tratando com tanta seriedade, porque a despeito da dureza da ordem, ela parte de um Deus amoroso, Senhor da igreja. O pecado é tão sério, meus irmãos, que na cruz do Calvário, quando assumiu sobre si os pecados do seu povo, o clamor do Senhor foi: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi desamparado pelo Pai, para que crentes piedosos e contritos nunca sejam desamparados. E é por isso que Deus trata com tanta seriedade aqueles que se dizem crentes, mas que querem se manter nos seus pecados, que não querem se submeter à disciplina da igreja e a uma vida de santidade. O Senhor salvou a igreja e Ele quer sua igreja pura. Ele corrige os faltosos. Ele mesmo está adornando a sua igreja até o último dia, quando Ele apresentará o seu povo como igreja pura e sem mácula diante do Pai. Quanto àqueles que foram excluídos, ore por eles, exorte-os, chame-os a arrependimento, mas não faça aquilo que a Escritura diz para você não fazer. Não tenha comunhão. Eles precisam se arrepender dos seus pecados para a glória de Deus. Confie no Deus que estabeleceu o processo de disciplina. Nós não vamos conseguir inventar um processo melhor do que aquele que foi estabelecido pelo Senhor Deus. Não queiramos ser mais justos do que é o Senhor Deus, ou mais santos, ou mais misericordiosos do que é o Senhor e Santo Deus. Que Deus nos ajude e que Ele mantenha pura parte do povo dele que se reúne aqui, parte do rebanho dele que se reúne aqui na Praia do Canto, nos ajudando a crescer em santidade para a glória dele.